Graça e paz, igreja, bendito seja o nome do Senhor, pois aqui estamos mais uma tarde, mais um início de semana, para bendizer e engrandecer ao nosso Deus. Neste momento, aí no seu lar, aonde você estiver, vamos nos aquietar e ouvir o prelúdio neste momento. Amém? Estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre nós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Glória a Deus. Oremos para iniciar este culto, amém? Santo Deus e Pai, bendito e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, pois grandes são as tuas misericórdias, grandes são os teus feitos, Senhor. Pois tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus ao qual a misericórdia, Pai, do Senhor tem sido conosco a cada dia, Pai. Te bendizemos, te engrandecemos e glorificamos o teu nome nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, este culto é teu. Este culto é feito para a honra e glória do teu santo nome. Por isso nós pedimos, Senhor, nos direciona. Fala, Senhor, que o Espírito Santo de Deus direcione a palavra, a abertura, os louvores, tudo isso para a honra e glória do teu nome, e que cada um, Pai, aquiete o seu coração para prestar a Ti, ó Deus, um culto que seja agradável, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, que está no Salmo 90, amém? Salmos 90, amém? Acharam? Então vamos lá, Salmo 90. Para nós nos situarmos, irmãos, este Salmo, Salmo de número 90, na minha Bíblia aqui ele está com o título assim, Deus e os seres humanos, né? Ele faz uma comparação entre a grandiosidade, a eternidade, o poder do Senhor e vamos dizer assim que a pequenez do homem, né? Como o homem falho, como o homem é frágil, né? Este salmo foi escrito por Moisés, quando eles estavam lá nos 40 anos, os famosos 40 anos, né? Que nós tanto falamos, né? Quando Moisés estava com o povo, rodando no deserto durante 40 anos, ou seja, um período difícil, um período em que Deus sim estava com eles, obviamente, mas um período de muita dificuldade, que o povo constantemente errava, pecava contra o Senhor, inclusive por isso que levaram 40 anos até que aquela geração morresse, né? E é nesse período que Moisés escreve este salmo, que é praticamente, segundo os estudiosos, o salmo mais antigo da Bíblia, né? Que é o Salmo 90. Então, é vamos dizer assim, que neste contexto que Moisés escreveu, estando ele no deserto, naqueles 40 anos, com aquele povo teimoso, com o povo pecando, e Moisés escreve este salmo. Então vamos ver
o que Ele tem para nos falar esta noite, amém? Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus. Eternamente no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia de ontem que já passou, como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e à tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos, alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Amém? Amém, irmãos. Não é um salmo muito longo, mas é interessante, como nós falamos aqui no início, o contexto, né? Porque se nós lemos este salmo hoje, no ano de 2020, eu diria que ele é um salmo totalmente presente, né? Um salmo, como que eu posso dizer? Condiz com a nossa realidade de 2020. Porém, esse salmo foi escrito mais ou menos há 3.500 anos atrás, 3.400 anos, mais ou menos isso. E vocês veem que o Senhor permanece o mesmo, as petições dos homens não mudaram também, ou seja, o Senhor continua sendo Deus de eternidade em eternidade, e nós como seres humanos infelizmente falhando, né, irmãos? Com uma diferença, que hoje nós temos, bendito seja o nome do Senhor, Cristo Jesus, o qual o Senhor enviou ao mundo, né, para que morresse em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Naquela época eles ainda não tinham o Salvador, o Senhor Jesus. Então vamos lá, versículo 1. Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Amém? Irmãos, aqui o Moisés afirma que Deus tem sido sempre o refúgio deles. Refúgio, eu acho que nós podemos pensar em algo, em um abrigo, em um lugar seguro, em um local que nós temos paz, em um local que nós temos tranquilidade. Refúgio, nós podemos pensar em uma morada, podemos pensar em um lar, um local onde nós estamos abrigados. E esse homem, quando escreveu isso, ele estava no deserto, morando em tendas, que hoje estava aqui, amanhã, conforme a ordem do Senhor, já não estava mais aqui, tinha que andar, estava em outro local, e assim foram durante todo aquele período. Mas mesmo assim ele fala assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Trazendo para os nossos dias, o Senhor tem sido o teu refúgio?
O Senhor tem sido nosso refúgio? Muito temos falado e eu particularmente talvez tenha evitando sempre quando vir aqui trazer uma palavra, falar em pandemia, mas é algo que não tem como não falar, né, irmão? Algo que essa geração está vivendo, que nos marcará para sempre, que realmente ficará para a história. Então a pergunta é, neste momento de pandemia, o Senhor tem sido o seu refúgio? O Senhor tem sido o seu abrigo? O Senhor tem sido o teu socorro? Porque eles estavam em um momento difícil. E mais, irmão, eles sabiam que eles não iriam chegar na terra prometida, que o Senhor falou, essa geração vai morrer, né? Nós ainda estamos na graça aqui. E a pergunta que o Senhor nos faz é, nós temos tido o Senhor por refúgio, né, irmãos? Independente do desemprego, independente da tristeza, da luta, dos problemas, da Covid, do câncer, seja o que for, o Senhor tem sido o teu refúgio de verdade, porque falar, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, oh glória, é muito bom, mas de fato tem sido dessa forma? Reflita, pensa, se não for, converse com o Senhor, porque é assim que tem que ser, irmãos, porque se não tivermos um refúgio, um local seguro para nos abrigarmos no momento de tristeza, de dificuldade, de ansiedade, de doença, de internação, seja o que for, fica difícil a caminhada, né? Mas Moisés fala que o Senhor tem sido o refúgio dele. Versículo 2: Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Aqui ele está falando da eternidade de Deus, no presente, no passado e no futuro. Antes que tudo aquilo que nós já vimos, as montanhas, os mares, o céu, a terra e o mar, viessem a existir, o Senhor já era Deus. Nós aqui estamos 3.500 anos mais ou menos depois que ele escreveu isso, e o Senhor continua sendo Deus. Nós iremos passar e aquela geração que aqui ficar, e o Senhor continuará sendo Deus. Então nós estamos falando de um Deus que é eterno, um Deus que é de eternidade a eternidade, irmãos. Um Deus tremendo. Então, quão grande, quão formoso, quão maravilhoso é ter este Deus como refúgio. Nós precisamos disso, irmãos. Nós necessitamos disso, nos abrigar no Senhor. Amém? Versículo 3. Aqui ele fala do homem. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Ou seja, né, nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Ele falou no versículo 2, né, de como o Senhor é de eternidade a eternidade. E aqui fala da nossa brevidade. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Não devemos confiar em nós, na nossa fragilidade, e sim num Deus que é uma rocha eterna. Amém? Versículo 4. Diante de ti 1000 anos são como um dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Sabe aquele soninho, aquele cochilo que você tira à noite? Para o Senhor é como se fossem 1000 anos. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e à tarde seca e morre. Aqui ele está falando mais uma vez da brevidade, né? Que a nossa vida, que às vezes parecem tanto, como ele citou aqui 70, 80 anos, mas isso não passa, irmãos, como se fosse uma relva, uma flor que abriu, depois secou e morreu. Como um sonho. Quantos sonhos nós não temos, né? Segundo os estudiosos, aí por noite nós temos em média 5 sonhos, e dos quais a maioria nós não nos lembramos, né? E a palavra do Senhor aqui fala que a nossa vida é como um sonho, né? O que nós estamos querendo, falar a respeito disso? É muito frágil, e muitas vezes, de vez nós nos abrigarmos no Senhor, que é uma rocha eterna, nos abrigamos em nós, porque somos fortes, porque somos inteligentes, confiamos no nosso muque,
Ou confiamos no nosso alto salário, né, irmãos? Para aqueles que ganham bem, né? Ou confiamos na nossa inteligência. Coisas boas e importantes, desde que não tome o lugar do Senhor. É bom uma pessoa ser sábia, isso a palavra do Senhor, né? Aqui, inclusive, aqui vai falar, é importante, mas que nada disso tome o lugar do Senhor na nossa vida, que nada disso possa enganar o nosso coração, que nós podemos caminhar arrogantemente, erguendo os nossos narizes aí, né? Independente do nosso Deus, porque somos como a relva, né? Nasceu, abriu, morreu. Continuando aqui, versículo 8. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. Ou seja, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa caminhada, o Senhor conhece aquele pecado que ninguém mais sabe, aquele pensamento impuro, aquele pensamento perverso, aquela atitude que não foi legal, aquela rasteira que você porventura possa ter dado no seu colega de trabalho, enfim, aquelas coisas que nós nos envergonhamos e não temos coragem de contar para ninguém. O Senhor sabe, aqui está falando que Ele conhece os nossos pecados mais secretos, mais íntimos. Estejamos atentos à maldade do nosso coração, à impureza, à perversidade, né, irmãos? De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Aqui ele está falando que muitas vezes a consequência da morte, né, é o pecado que na realidade né, que foi o pecado de Adão. Por isso que nós morremos, né? E não apenas isso, o homem planta aquilo que não convém, né? Mas vamos lá. De repente os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Aqui o salmista mais uma vez está afirmando a brevidade, irmãos. 70 e 80 anos pode parecer bastante, até pode, mas quando você fala com uma criança que não tem noção, né, de tempo, para nós que já estamos adultos, realmente a gente olha lá para trás e fala, nossa, eu lembro que eu tinha 15 anos esses dias, lembro dos meus 18, dos meus 20 anos, né? Inclusive eu até vi um poeta falando assim, que eu achei bem interessante, né? E que é realmente o meu caso também e o caso de muitos. Ele falou, eu tenho mais de passado do que eu tenho de futuro. É interessante, né, irmãos? E é uma verdade, irmãos. Não podemos nos abalar, porque aqui a palavra está sendo bem clara a respeito da brevidade da vida. E assim como os problemas, como as circunstâncias, nós devemos encarar as situações e devemos encará-las em Cristo Jesus, encará-las tendo Cristo como alicerce e olhando para a palavra do Senhor. E verdadeiramente, irmãos, se olharmos, quem já viveu 50, 60 anos, é óbvio que já viveu mais do que viverá, né, irmãos? Agora você pega uma criança de 10, 12 anos, sim, ela tem muito, ela vai viver o triplo, o quádruplo, vai viver muito mais ainda, né? Então é isso que ele está falando aqui, ó, a vida passa logo e nós desaparecemos. Versículo 11, perdão. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Né, irmãos? Devemos estar atentos. Aí ele segue aqui no versículo 12 e diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. O Senhor tem uma eternidade preparada para mim e para você. E de fato, 70, 80 anos perante uma eternidade não é nada, irmãos. Irmã, por que a irmã está falando disso? Da brevidade da vida, de 70? A irmã quer me assustar? Não, irmãos, nós precisamos ter ciência que essa vida é breve, que ela passa.
e que nós possamos, como diz aqui, alcançar corações sábios. Como nós vamos alcançar esse coração sábio? Não basta apenas envelhecermos para alcançar a sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem da palavra. A sabedoria vem reconhecer o Senhor como Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, irmãos? Então, que possamos não ter apenas acúmulos de anos, de idade, mas acúmulos de sabedoria, aprender de Deus, termos paz nos nossos 70, 80, 90 anos, conforme o Senhor assim permitir, termos paz em momentos como este de pandemia, termos paz se de repente você abrir um resultado médico e não for um resultado legal, termos paz e saber que tudo passa, tudo é breve. Se porventura você ficar desempregado neste momento de pandemia, como muitos estão ficando, e saber que o Senhor é Deus de eternidade, eternidade, que é o refúgio do povo lá no deserto e é o meu e o teu refúgio neste momento, independente da situação que cada um está passando. Que eu e você alcancemos um coração sábio, irmãos. Não acumulemos apenas os anos, a velhice, os cabelos brancos, né? As gordurinhas que vão aparecendo. Não, a sabedoria. Isso é o que fica. Isso é que irão lembrar, né, irmãos? Olha de novo para nós, ó Senhor. Aqui ele vem clamando a misericórdia do Senhor. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos, alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Então aqui ele está falando, Senhor, assim como nós passamos por tantas dificuldades, assim em algumas versões fala, assim como nós choramos muito no passado, que nós possamos ter alegria, Senhor, nos anos que virão, que nós possamos ter alegria no presente, no futuro, né? Aqui ele pode estar falando não apenas dos 40 anos, né, que eles passaram no deserto, mas também dos 400 anos de escravidão. Então, repetindo aqui o versículo 15, dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições, né? Por quê? Porque a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Então, a oração do salmista aqui é que assim como lá no passado nós sofremos, nós choramos, que hoje nós possamos nos alegrar e nos regozijar no Senhor. E assim será, irmão, esse ano também de 2020, que tanto temos batido na tecla, que tão difícil ele tem sido, né? Muito difícil para alguns, difícil para outros e para alguns está dando para levar, apesar da dificuldade. Mas ano difícil, ano de perdas, anos de muito choro, anos de dificuldade, foi um ano e está sendo um ano difícil. Mas eu creio, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que lá na frente, em 2021, 2022, nós vamos olhar para trás e falar, até aqui nos ajudou o Senhor, hein? Nós sofremos, choramos, mas nos alegramos no Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Então, assim como o salmista disse, irmãos, que no passado, naqueles anos, nós tivemos aflição e possamos ter alegria no nosso futuro. Versículo 16, que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. O meu filho, os meus netos, os bisnetos, teus filhos, irmãos, que a nossa descendência veja o poder do Senhor, em especial na minha vida e na tua vida, em especial nas nossas vidas, irmãos, que eles não apenas ouçam a falar, mas vejam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o poder do Senhor. Amém? Versículo 17, o último. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dai-nos sucesso em tudo. Aqui Moisés finaliza esse salmo pedindo a bênção do Senhor. É assim que nós iremos fazer também. Finalizar pedindo a bênção do Senhor e que o Senhor dê sucesso para nós em tudo que fizermos, né? Sim, dar-nos sucesso em tudo. Aqui, dentre outras coisas, eu acredito que ele estava falando da conquista da terra prometida, né? Porque ali eles estavam prestes a conquistar a terra prometida.
Que o Senhor nos dê sucesso também, irmãos, em tudo que fizermos em Cristo Jesus. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos ao falar do Senhor. Que estejamos com ouvidos atentos em todas as áreas da nossa vida, mas agora falando especialmente na vida cristã, na vida espiritual, na nossa vida como igreja, como indivíduo, como servo de Deus. Que o Senhor nos dê sucesso em tudo que iremos fazer. Mas para isso precisamos ouvir a voz do Senhor, para isso precisamos nos alimentar da santa palavra do Senhor e para isso precisamos ser obedientes. Porque nós também já falamos várias vezes, esse povo ouviu, eles estavam ali rodando 40 anos no deserto, aquela geração morreu no deserto e a geração futura não mudou muito, nós bem conhecemos a história, né? E como será a sua história? Como será a minha história? Vamos ficar repetindo esses erros? Vamos ficar constantemente caindo no mesmo pecado? Se nós não mudarmos, irmãos, as nossas atitudes, certamente não veremos resultados diferentes. Amém? Então, que em Cristo Jesus nós possamos ter sucesso em tudo que assim o fizermos, com a bênção do Senhor, lembrando que há um diferencial tremendo hoje nas nossas vidas, que é o Espírito Santo que habita em nós, e o Senhor Jesus, que morreu por nós e intercede por nós diante do Pai. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito sejas o Teu nome, pois verdadeiramente Tu és de eternidade a eternidade, Senhor. Bendito sejas o Teu nome, porque apesar desta Tua glória, Senhor, apesar da Tua grandeza, o Senhor se importa com nós, pequeninos mortais, Senhor. Bendito sejas o Teu nome, Senhor, porque, Senhor, o Senhor tem dado ao Teu povo, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu consolo, o Teu conforto, Senhor. Senhor, nós sabemos que apesar da nossa brevidade nesta terra, Senhor, o Senhor tem sido conosco. Nos ajuda, Senhor, a alcançar um coração sábio, que tenhamos o temor do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, e que enquanto nessa terra que estivermos, Senhor, a nossa vida engrandeça e glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nesse momento nós vamos estar intercedendo pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso país, por toda a situação que está passando. Vamos estar orando também por esses políticos que hão de se eleger aí futuramente, para que o Senhor coloque lá aqueles que verdadeiramente farão algo pelo povo. Oremos todos juntos, você aí da sua casa, ore também, cumpra o seu papel de sacerdote de Cristo. Oremos todos. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, intercedendo, Senhor, pelos nossos e por nós mesmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, acode-nos nesta hora difícil de pandemia, onde muitos não sabem para onde ir, como fazer. Senhor, guarda o teu povo. Senhor, aqueles que porventura pegaram essa doença, que o Senhor possa ter misericórdia de curá-los, segundo a tua boa vontade. Pai, as famílias enlutadas, que o teu abraço, Senhor, alcance a todos, que a sua consolação traga esperança para cada um, Senhor, do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, cobre a cada um e a cada família com o sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, direciona o teu povo, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sentindo falta de alimentos. Senhor, alcança a todos. Nesse momento, nós oramos, Senhor, cada família que representa a tua igreja, que o Senhor possa ter misericórdia e nos fortalecer num momento tão difícil. Senhor, que possam também entrar, Senhor, para a política e vencer essas eleições, aqueles que realmente vão cuidar do povo, Senhor, e dar uma direção para esse país. Abençoa essa nação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa
Amados irmãos, hoje é necessário que periodicamente nós estejamos revendo a nossa vida cristã, a nossa prática de vida cristã, pois sem essa autoavaliação não podemos ter certeza se estamos no caminho correto. É importante que nós, a cada momento, estejamos revendo a nossa vida, se ela está sendo compatível com a palavra de Deus, para que nós não venhamos nos perder na nossa própria maneira de pensar, na nossa própria maneira de enxergar as coisas. Porque foi para isso que Cristo veio, para que nós olhássemos as coisas através do olhar de Cristo, através do olhar da divindade. Foi por isso que ele veio, para nos mostrar o caminho, porque nós não éramos capazes de discernir a mão direita e a mão esquerda. Amém, queridos? Então, nesse momento, você aí no seu lar, feche o teu olho e abra o teu coração para o Senhor. Ore, fale com Deus, para que as barreiras do nosso coração sejam derrubadas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos deixar de lado agora todo o nosso preconceito. Queremos deixar de lado, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha de entender a Tua Palavra. Abençoa a Tua Palavra nesta noite, Senhor, a fim de que possamos saber qual é o Teu desejo para com a nossa vida. Pai, seja da maneira que falar, Senhor, nós queremos estar atentos e ter a coragem de colocar em prática aquilo que nos mostraram, Deus. Pai, ouvimos a Tua Palavra, de forma, Senhor, que o Senhor nos mostre realmente o que devemos fazer. Oramos assim em nome de Jesus. Amado irmão, amada irmã, nós fomos chamados para uma nova vida em Cristo. Mas, ao longo da nossa vida, nós vamos carregando muita bagagem, nós vamos carregando muitos fardos. E no que consistem essa bagagem e esses fardos? Culpa, nós vamos carregando decepções, nós vamos carregando ressentimentos, nós vamos carregando medos, traumas, mentiras, revoltas e uma série de coisas que fazem mal para nossas vidas, são tóxicas. Mas é importante nós sabermos que não é para nós vivermos dessa maneira. Tudo aquilo que nós vivemos no passado tem que ser esquecido. Mas, irmão Cláudio, como assim esquecido? É claro que as coisas erradas que nós fazíamos, nós vamos deixar de lado, não vamos fazer mais. As mancadas que nós demos, nós vamos aprender com elas e não fazer mais. As palavras que falamos, que magoamos, que sabemos que nos trouxe tristeza, o que a gente faz? Não faz mais. Mas aquilo que foi bom, aquilo que o Senhor nos deu e nós fomos bem-sucedidos, os bons exemplos, nós vamos usá-los. Mas vamos olhar à luz da Palavra de Deus sobre como era a nossa vida, sobre como ela foi transformada e como nós devemos viver hoje. Bem, queridos? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é como nós vivíamos antes, à luz da Palavra de Deus. Então, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz assim: Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então vamos entender aqui. Antes, nós vivíamos entre eles. Entre quem? Entre o mundo, entre as pessoas do mundo. Fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Bem, queridos? Então, como nós éramos antes de conhecer o Senhor? Nós fazíamos o que nós queríamos. O que nós bem entendíamos fazer, nós fazíamos. Nós seguíamos os nossos pensamentos, os nossos desejos e satisfazíamos as vontades da nossa carne. Bem? Confere, igreja?
Confere, irmão? Bom, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então veja, nós ainda estando lá, mortos nos nossos pecados, merecedores da ira de Deus, mesmo nós sem valer nada, um tostão furado, a misericórdia de Deus nos alcançou, porque Ele nos amou com grande amor e deu-nos a vida em Cristo Jesus. Bem, queridos? Só que o que acontece? Muitos de nós, ainda mesmo depois de termos vindo para Cristo, para a vida com Deus, muitos de nós ainda vivem satisfazendo a vontade da sua carne, vive ainda segundo os seus desejos e pensamentos. Mas não é para ser mais assim. Em outro tempo nós vivíamos assim. Agora nós não podemos mais viver assim. Por quê? Primeiro, nós fomos comprados. Foi pago um alto preço pela nossa vida. Agora você não é mais seu. Você pertence a alguém. Se é que de fato você deu a vida a Cristo. Se você deu a sua vida a Cristo, agora você pertence a Ele. Não é mais para você viver segundo o desejo da tua carne, segundo a sua vontade. Porque é por conta destas coisas que vem a ira de Deus sobre a humanidade. Por eles viverem segundo suas vontades, seus desejos. Bem, queridos? Irmão Cláudio, mas quem não recebeu ainda a Cristo, quem não deu a vida a Cristo, como proceder? Então vamos lá. Primeira coisa, como receber a nova vida em Cristo? 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e não só perdoar, mas purificar de toda a injustiça. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para receber a vida em Cristo é confessar os nossos pecados, enxergar quem nós realmente somos, essa nossa natureza mesquinha, que só pensa em si, mesmo quando ama com segundo as intenções, sempre esperando algo em troca. Então a primeira coisa é nós confessarmos quem nós somos. E ao confessarmos, o Senhor Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados. Ele é o único capaz de nos purificar de todas as nossas injustiças. Mas primeiro precisamos reconhecer que somos pecadores, que levamos a nossa vida do jeito que queríamos e sabíamos e podíamos, e ela não deu certo. É importantíssimo nós sabermos reconhecer, que devemos reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a nossa falhabilidade, a nossa, vamos dizer, o ser humano tem a alma corrompida, quebrada. Reconhecer isso diante de Deus. Reconhecer que sem Ele nada somos, nada podemos. E é difícil nos dias de hoje, porque as pessoas se acham. Elas já acham que pode tudo, que pode fazer tudo, que não vai ter sequelas. Então elas roubam, fazem. Eu vejo políticos tomando dinheiro dos pobres de todas e quaisquer maneira, e não estão nem aí para isso. Mas Deus está vendo toda essa injustiça, não é? Os homens se acham melhores que os outros por conta do seu corpo sarado, outros por conta da cor da pele, outros por ter mais dinheiro, status, fama. Nós precisamos nos envergonhar disso e reconhecer que nada somos, que todos nós somos iguais perante Deus. Mas até dentro da igreja tem isso, queridos. É uma pena, é vergonha nossa dizer isso. Mas isso faz parte da nossa natureza. E a cada dia nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Uma vez reconhecido o teu pecado,
quem você é de verdade, nós precisamos nascer de novo. Bem, queridos? João 3,3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós precisamos dar o controle dessa nossa vida nas mãos do Senhor. Receber a Deus no nosso coração, receber o Espírito Santo de Deus. E eu só recebo isso se genuinamente eu me arrepender de como tenho governado minha vida. E agora vem para dentro de mim o Espírito Santo que vai governar a minha vida segundo o que Deus quer, como Deus quer. É nisso que consiste o novo nascimento. Você deixar de viver aquela vida que você vivia outrora e passar a viver uma nova vida agora na presença do Senhor. Isso é o nascer de novo. Dar realmente o controle e o governo da tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós, lá no início, demos a nossa vida ao Senhor, ao controle do Senhor Jesus Cristo. Mas com o passar do tempo, dos anos, nós tomamos o controle dessa vida novamente. E aí passamos a fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Então já não vamos mais à igreja, vamos quando dá, quando nós achamos que é conveniente. Muitos outros moldam o Evangelho à sua maneira de viver e não o contrário, não moldam a sua vida ao Evangelho. Isso a pessoa está retomando novamente o controle da sua vida, quando quem deveria estar controlando os seus desejos, os seus pensamentos, a sua vida, deveria ser o Senhor Jesus Cristo. Agora, nós devemos estar cientes que nós demos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo e devemos viver baseados nas suas promessas e nos seus conselhos. Bem, queridos? Então vamos ver, lá em Isaías 43, versículo 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Queridos, nosso Deus, Ele quer fazer coisa nova na nossa vida. Ele quer abrir um rio no meio do deserto. Sabe aquele deserto que as pessoas vivem? Naquele deserto da solidão, naquele deserto da autocomiseração, naquele deserto infértil, onde nós não podemos ter vida, onde não há nada a não ser a tristeza, onde não há nada a não ser a depressão. Queridos, Deus quer fazer correr um rio no meio desse deserto que é a tua vida, principalmente você que ainda não conhece o Senhor. Porém, nós vivemos no passado, agindo como as pessoas agiam lá atrás, lá no mundo, como nós agíamos no passado. Muitos de nós estão agindo e vivendo dessa maneira. Não esquece as coisas do passado, não perdoa aquilo que alguém disse lá atrás, não dá o voto de confiança, não confia nas promessas do Senhor, vive atrelado às coisas que aconteceram lá atrás, que trouxeram mágoas e ressentimento, não se livra desses fardos. Como pode jorrar um rio no meio desse deserto? Se você não toma novas atitudes, se você não toma nova postura, não tem como Deus agir na tua vida se você fica comendo aquele pão velho. Veja o que diz 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Em outra tradução diz: eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, às vezes nós
deixamos de lado aquilo que Deus já fez novo para a nossa vida e ficamos olhando para as coisas antigas, as coisas lá do passado que nos trouxeram tristeza. Ficamos cultivando uma espécie de vingança, ou seja lá o que for, mas Deus quer que nós olhemos para as coisas que são importantes e deixemos as coisas que não são tão importantes assim para trás. No entanto, ficamos olhando as mágoas, ressentimentos, ficamos lá com a ira, com a decepção e com tudo aquilo que nos fez mal. Quanto, Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Vamos entender isso daqui? Quanto a essa maneira antiga de viver, o que a gente tem que fazer com ela? Como nós fomos ensinados? A nos despir disso, nos despir desse velho homem, porque eles se corrompem por seus desejos enganosos. E veja, nós fomos ensinados a sermos renovados na nossa maneira de pensar e a nos revestir do novo homem. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, senão nós não vamos atingir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós devemos nos despojar do velho homem com a sua velha maneira de pensar, com a sua velha argumentação, com as suas velhas decisões. Escreveu, não leu, pau comeu. Comigo é assim. Não. Nós precisamos nos despir deste velho homem, arrogante, que acha que sabe todas as coisas, que sempre tem uma opinião formada, que sempre quer ser o dono da verdade. Esse velho homem aí nós precisamos nos despir dele. E agora, nos vestir do novo homem, com uma nova mentalidade, com o conhecimento renovado aqui, com uma nova maneira de pensar, trajado de humildade, de saber que é o Senhor nas nossas vidas, é Ele que comanda, é Ele que nos dá a direção. Eu não sei nada, quem sabe é o Senhor. Eu me escudo na sua palavra, eu me escudo no seu conhecimento, nos seus conselhos e nas suas promessas. Não sou maior que ninguém. É esse homem novo que nós devemos nos vestir, deste homem novo, que é a imagem do nosso Criador, como diz a palavra do Senhor. Lá em Colossenses 3, versículo 8 ao 10, diz assim: mas agora abandonem todas estas coisas. Que coisa? Aí ele cita aqui: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Queridos, olha que coisa, nós devemos abandonar a ira. Crentes que vivem irados o tempo todo, não pode, alguma coisa errada. É o velho homem falando. Indignação, né? A maldade, a maledicência, né? Vira e mexe, tem lá o crente falando mal do outro, né? Maledicência, linguagem indecente de falar, né? Ou seja, irmãos, nós temos que ter uma linguagem pura, né? Não uma linguagem de duplo sentido, que pode ser interpretada de qualquer outras formas. Não, nós temos que ser puros no nosso falar, na nossa maneira de comunicar com as pessoas. Eu conheço irmãos aí que é cheio das gírias, né? Cheio das coisas. Mas o nosso linguajar tem que ser puro. Não mentir uns aos outros. Nossa!
Crente mentiroso? Não pode, irmãos. Isso aí é o velho homem. Isso daí é a maneira antiga que a gente vivia. Agora não. Agora nós temos que viver na verdade. Porque nós já nos despimos do velho homem. Você já se despiu, né? Não? Se não, despa-se do velho homem, meu querido, minha querida, com as suas práticas, e revista-se do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento. Olha, irmãos, vou falar uma coisa muito séria aqui. Queridos, existem muitos irmãos que são contra adquirir o conhecimento. Sim. Mas o tempo todo a palavra de Deus está dizendo para você adquirir o conhecimento. Eles até usam erroneamente aquele versículo que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando está falando da letra, não está falando do conhecimento. Está falando da lei de Moisés, que foi gravada com letras em pedra. Então, é importante que nós conheçamos a palavra de Deus para não distorcê-la, viu, amados? Deus quer que você adquira conhecimento, pois Cristo mesmo falou: meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então veja, o novo homem, aqui segundo Colossenses, ele está sendo renovado em conhecimento, está tendo a sua mente mudada, a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar as coisas. Porque, pense comigo, irmãos, se fosse para nós, a humanidade, pensar como a gente sempre pensou e assim atingir aquilo que Deus queria, Jesus não precisaria ter vindo a esta terra. Ele veio nos mostrar uma nova maneira de andar, uma nova maneira de pensar, de enxergar as coisas. Porque se fosse para nós viver do jeito que nós vivíamos, Jesus não precisaria ter vindo. Bem, queridos? Mas ele veio e nos mostrou como nós devemos pensar, como nós devemos andar, como nós devemos viver a nossa vida. Bem, queridos? Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então o que Paulo estava falando aqui? Que nós que demos a nossa vida para Cristo, nós pegamos esse velho homem e crucificamos ele lá na cruz, junto com Cristo. Então esse velho homem, ele não pode ter mais voz na nossa vida. Ele não pode comandar mais os nossos desejos, nossas vontades. Ele tem que estar morto com Cristo na cruz, para que assim, esse novo homem que foi nascido dentro de nós, através do novo nascimento, esse novo homem possa viver com Cristo. Mas enquanto essa nossa natureza terrena mandar em nós, irmãos, nós vamos ser escravos dela e dignos da ira de Deus, o que é pior. Vamos sofrer as consequências dos nossos atos, tanto aqui em vida, quanto depois dela. Então, a vida que eu vivo agora nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu vivo agora a minha vida baseado naquilo que Deus quer para a minha vida, baseado nas promessas do Senhor, nos conselhos do Senhor, nos mandamentos do Senhor. É dessa maneira que deve viver o cristão. Hein? Talvez você que não conhece o Senhor possa estar se perguntando nesse momento: puxa, então não vou fazer nada que eu quero, não posso fazer mais nada? E como vai ser? Eu digo para você que é uma bênção viver assim. Porque nas horas mais difíceis, sabe quem vai tomar as rédeas da sua vida? O Senhor Jesus. Quando você perder um ente querido, quem vai te consolar? É aquele que está governando a tua vida. Quando você estiver passando uma situação dificílima, quando você não enxergar a saída, sabe quem vai estar resolvendo para você? Aquele que está governando a tua vida. Essa é a esperança dos filhos de Deus, daqueles que deram a vida para Cristo. Que no último dia o Senhor nos ressuscitaria. Olha,
queridos, é maravilhoso servir ao Senhor. Talvez a gente olhe só pelo lado terreno, das coisas que a gente gosta de fazer, né? Encher a cara lá no boteco e tal, é maravilhoso. Vou perder tudo isso, mas pense no que você vai ganhar servindo a Cristo, dando realmente o controle da sua vida ao Senhor. Mesmo porque todos esses prazeres terrenos, todos eles, meus queridos, têm um preço alto a se pagar. E às vezes esse preço é alto demais. Hein? Em Romanos 6, versículo 4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu já foi justificado do pecado. Então vamos entender esse versículo aqui. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo foi crucificado e ressuscitou. Agora, ao deixarmos essa nossa natureza morrer com Cristo, ela não apita mais na nossa vida. Se nós formos crucificados com Ele na semelhança da sua morte, deixando de fazer o que a gente quer e fazendo o que Cristo quer, nós ressuscitaremos na semelhança da sua ressurreição. Nós teremos uma vida plena com Deus. É disso que está falando este versículo. E olha, pois quem morreu foi justificado, foi pago dívida. Então o perdão na tua vida só será concretizado se você morrer para este mundo, assim como Cristo morreu. Bem, queridos? E aí ressuscitaremos uma vida nova, plena, uma vida onde nós temos a justificação dos nossos pecados. Bem? Mais adiante, em Romanos 6,11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O quê? Cai nesse grupinho aí, falando palavrão, contando piada, essas coisas aí? Não, estou morto para isso. Não. Estou morto para esses pecados aí. Não. Agora minha vida pertence a Cristo, eu não participo mais dessas rodinhas aí. O quê? Me embriagar até cair, ficar aí passando mal aí, cair na rua, no boteco, falando impropérios aí para os outros, né? Envergonhando minha vida, da minha família e de Cristo principalmente. Não, eu estou morto para essas coisas. Estou morto para esses pecados. Estou morto para a prostituição. Agora minha vida pertence a Deus. Amado, você se considera morto para o pecado? Ou ainda tem o pecado que escraviza a tua vida? Repense a sua caminhada com Cristo. Nós somos chamados para ser livres de tudo, livres do vício, fomos chamados para ser livres do pecado, da ira, da revolta, fomos chamados para isso, para ser livres. Mas você precisa estar morto para estas coisas. Teu velho homem não pode mais mandar em você. 2 Pedro 1,4 diz assim: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então veja, as promessas de Cristo, os seus mandamentos, os seus conselhos são para quê? Para que nós nos tornássemos participantes da sua natureza divina e para que nós fugíssemos dessa corrupção que tem no mundo causada pela cobiça. Na verdade, todos os pecados que tem no mundo, grande parte deles origina-se com a cobiça, né? Com a inveja, com o ciúme. E olha, nós precisamos fugir disso. E como nós fazemos? Como nós mortificamos o nosso velho homem? Como nós crucificamos ele? Como deixamos de lado nossos desejos?
observando as preciosas promessas que Deus fez para nós, através de Jesus Cristo. Mas se você não conhece a palavra de Deus, se você não busca o conhecimento, como você vai saber quais são as promessas de Deus? Quais são os conselhos dele para a tua vida? Como fugir do pecado? Como se manter íntegro? Davi, meus queridos, ele buscava uma maneira diferente de viver. Olha o que ele falava para Deus, lá no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem me tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Veja, Davi, ele buscava uma maneira diferente de viver. E nós temos feito isso? Temos buscado realmente de Deus? Ou temos nos entupido de tantas coisas que não são importantes, que não fazem parte do reino de Deus? Ou estamos buscando só os nossos prazeres terrenos aqui, o que é melhor para nós, servimos a Deus da nossa maneira? Queridos, muitos hão de chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio, preguei, cantei, fiz um monte de coisa. E o Senhor vai falar assim: filho, apartai-vos de mim, não te conheço, nunca te conheci. Por quê? Porque nós estamos adequando o Evangelho à nossa maneira de viver e aos nossos desejos, quando deveria ser o contrário. Amados, isso é muito sério. Não vamos por esse caminho de batalharmos em vão, mas que nós possamos realmente deixar a nossa maneira de conduzir as coisas de lado e servir a Deus como Ele quer, como Ele determinou. Concluindo, Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Olha, o próprio Paulo falou: olha, eu não sei se eu ainda alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Outras traduções diz: para alcançar o prêmio da soberana vocação. Ou seja, o que Paulo estava dizendo aqui? Olha, eu continuo lutando, eu tenho que ir até o fim para receber aquilo que Deus tem para a minha vida, mas eu deixo para trás as coisas que ficam, e agora eu vou pensando nas coisas que estão adiante, me preocupando com as coisas que estão na minha frente. Como nós dissemos no início, muitos de nós estão preocupados com as coisas que ficaram lá atrás. Não é isso que Deus quer que olhemos. Quer que nós olhemos as coisas que são realmente importantes, o agora. Porque, irmãos, se nós ficarmos olhando para o passado, nós nem vamos viver o presente. Primeiro, nós não vamos resolver lá o passado, né? Nós não vamos também viver o presente e nem plantar algo para o futuro. Então, o que eu tenho que fazer agora? É olhar no presente, o que estou fazendo, porque ele vai refletir lá no futuro. Quando eu chegar lá no futuro, eu vou olhar para trás e vou ver que tive um passado maravilhoso. Mas eu preciso planejar esse futuro. E como eu planejo o futuro? Trabalhando o hoje. Então, não olhemos mais para trás, irmãos. Vou fazer uma breve ilustração aqui para os irmãos. Alguns homens estão enchendo uma laje. E aí falta mais ou menos uma amassada para terminar essa laje. Os homens já estão cansados, todo o trabalho feito. Ficaram 4 horas virando concreto, carregando lata, se lambuzando lá, tudo. Uma laje bem grande. Falta apenas uma virada de massa para eles terminar. E acaba o cimento. O que eles vão fazer? Qual é a coisa mais importante para eles nesse momento? É arrumar
o cimento. Não importa se o outro lá está cansado, não importa se o outro trabalhou mais que o outro, o que eles querem? É que chegue logo esse cimento para que eles possam terminar a obra. Amém, queridos? Agora, vamos supor que está difícil aí e desse cimento chegar. Não importa para esses homens como esse cimento vai chegar. Se ele vai chegar de balde, se derrumaram o cimento no meio do caminho, eles vão pegar um balde e vão trazer esse cimento. Para eles não importa isso. Não importa quem trabalhou, quem deixou de trabalhar. Não importa se esse cimento vai chegar de carro ou nas costas de alguém. Se vai buscar na cidade vizinha. Para eles o que é importante? Que a obra seja concluída, para que eles possam ter o seu descanso. O que importa é que o cimento chegue. E sabe, irmãos, na obra de Deus, tanta coisa acontecendo e ela precisa ser concluída. E nós estamos preocupados com outra coisa, que aquele que trabalhou, aquele que não trabalhou, aquele que faz, aquele que não faz, ou aquele que fez, mas fez de uma maneira que você não gostou e você está bicudo. Queridos, o importante é que a obra seja concluída. E você faz parte dessa obra. Você precisa estar na casa do Senhor trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Mas, no entanto, nós, como servos de Deus, estamos preocupados com tantas coisas que às vezes nem são tão importantes assim. O nosso foco está na coisa errada, quando deveria estar nas promessas do Senhor, na sua obra, nos seus conselhos, edificando a casa do Senhor. Mas aquele irmão falou os negócios lá no passado, não sei o quê. Irmão, tira o olho disso, meu querido. Olha para frente, como Paulo falou. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu sigo avançando para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, o teu alvo é Cristo Jesus e a sua obra? Ou é o irmãozinho da igreja? A irmãzinha da igreja? Qual é o teu alvo? Você está buscando o que na casa do Senhor? Uma vida nova, cheia do poder de Deus? Ou você está apenas por estar? Que aqui é gostoso, tem um pessoal legal, vão lá, eles oram por mim, me abençoam. Comprometa-se com o teu Deus, com o teu Senhor. Viva em novidade de vida. Para de olhar para trás. Isso vale para você que ainda não conhece o Senhor. A vida te esmagou, a vida trouxe coisas muito ruins para você. Deixe isso para trás e venha aos pés do Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. A tua vida vai mudar. E olha, eu não falo isso baseado na experiência de ninguém, não. Eu falo isso baseado na minha experiência de vida. Olha, eu comi o pão que o diabo amassou. Amassou assim e o Cláudio comeu tudo aqui. Mas eu deixei tudo isso para trás. E Deus mudou a minha vida. E a cada dia eu deixo as coisas para trás e olho para frente. É para frente, queridos. É para frente que nós devemos olhar. Porque é lá na frente que está o nosso Senhor Jesus Cristo. Te chamando, venha, venha. Assim como Pedro, não é? Que ao ser chamado por Cristo ele vai. Mas tira o foco de Cristo que está chamando. E ele começa a afundar. Então, queridos, olhemos para frente onde Cristo está. Ele tem todas as respostas. Ele tem tudo que nós precisamos. Não olhe para trás mais. O que aconteceu lá atrás. Pegue teus irmãos em Cristo Jesus e olhe para frente. E você poderá assim viver o melhor de Deus. Aquilo que Ele tem planejado para a tua vida. Amém, amados? Nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, abre o nosso coração e nossa mente nesse momento, Senhor, para que a Tua palavra entre.
Faz-nos enxergar através do teu Santo Espírito quanta coisa inútil nós temos olhado, Senhor. Nosso olhar está fixado em coisas que já foram, Senhor, que nos magoaram. Senhor, ajuda-nos a esquecer disso, Senhor, olhar para Ti. O Senhor já nos perdoou, Pai. O Senhor já nos acolheu. O Senhor já nos trouxe vida, plantou em nós uma nova natureza, Senhor. Nos chamou, Senhor, para uma família maravilhosa. Pai, aqui nós somos imperfeitos, sim, Senhor, mas o Senhor está nos aperfeiçoando. Essa família maravilhosa, Senhor, dos Teus filhos, dos Teus servos. Pai, ajuda-nos a enxergar aquilo que é importante, ó Deus. O que o Senhor está fazendo na nossa vida, as mudanças. O que nos tornando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a esquecer, Senhor, as mágoas, os ressentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar o Teu amor com que nos amou, Senhor, e amar os nossos irmãos dessa mesma maneira. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aonde o Senhor quer nos conduzir, ó Deus, a um lugar maravilhoso, ó Pai, de alegria, de esperança, de paz, de espírito, Senhor. A um estado de espírito, Senhor, onde nós seremos inabaláveis, Senhor. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Mas, no entanto, Senhor, ficamos chorando as pitangas lá atrás, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer fazer conosco, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um chacoalhão nesta noite, nesse final de tarde, ó Deus. Mexe com os nossos brios, Senhor. Faz-nos ver, Senhor, que estamos seguindo nos nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, Senhor. E não é para ser assim, porque aquilo que o Senhor determinou vai nos levar num lugar de bênção, Senhor. Num lugar de prosperidade, Pai. Num lugar, Senhor, de alegria. Se nós tomarmos o cuidado de seguirmos os Teus preceitos, nós viveremos como o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ouve as nossas orações e muda, Senhor, a nossa maneira de pensar e de enxergar as coisas. No mais, Senhor, que a Tua graça, a graça do Seu Filho amado Jesus Cristo, o Teu amor, a consolação do Teu Santo Espírito, seja com a Sua amada igreja hoje e para sempre. Amém. Amado, tenha uma semana de bênção e de vitória na presença do Senhor Jesus.